Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo nós vamos comentar os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a quarta semana do sexto ano do ensino fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe também sua curtida e seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Para essa quarta semana, a unidade temática a ser estudada, natureza, ambientes e qualidade de vida. O objeto de conhecimento é a biodiversidade e ciclo hidrológico. A habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será identificar e analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físico-naturais e populacionais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. Os conteúdos relacionados são movimento de luta pela terra e pela casa própria. E só lembrando que nós temos aí uma habilidade interdisciplinar com componente curricular de História, onde você será capaz de identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. O tema da nossa aula de hoje será Reforma Agrária, a luta pela terra. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, você vai conhecer um pouco mais sobre a luta pela reorganização do espaço rural, visando a distribuição de terras de forma mais igualitária. Então, para isso, nós vamos precisar um pouco de conceitos relacionados à reforma agrária. Bom, desde os anos de 1950, se discute no nosso país a questão da reforma agrária. E o que é essa reforma agrária? Ela consiste na ideia de reorganização das propriedades no meio rural, lá no campo, para visar então uma distribuição mais igualitária da terra. Como característica do campo no Brasil, nós temos aí uma distribuição de forma desigual das terras no país. Poucas pessoas detêm muitas terras, nós chamamos de latifúndio, e muitas pessoas não têm acesso à terra e quando têm, são pequenas propriedades, que são insuficientes para produzir sua própria riqueza, renda ou até mesmo alimentação para seu sustento. E podemos dizer que a reforma agrária visa, então, a mudança na estrutura fundiária do país. Isso de acordo com o próprio governo e com o Estado, com a desapropriação das grandes fazendas improdutivas. Que fazendas são essas? São aquelas grandes propriedades que não geram, então, produção em toda ela. E uma parte daquela grande fazenda, então, fica improdutiva, sem produzir nada. E aí as pessoas sem terras, então, fazem o processo de invasão e ali vai acontecer também a questão jurídica daquela invasão, se é realmente aceitável ou não aquele assentamento. E com isso, então, há uma distribuição dos lotes de terras às famílias dos camponeses que invadiram aquele local. Essa política de reforma agrária já foi adotada por vários países, como o caso do Japão, a Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, o país possui a maior produção agropecuária do mundo, e predomina de forma absoluta as propriedades familiares, não latifúndios. Ou seja, nós temos a presença dos pequenos proprietários de terras produzindo nos Estados Unidos em sua predominância. E apesar de ser discutida no Brasil e ter sido criado também vários órgãos ambientais que ajudam então a implementar a reforma agrária no país, nós temos aí uma eficácia parcial. É o caso, por exemplo, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que vem executando no Brasil essa política em busca da reforma agrária, mas que obteve resultado parcial. A evidência de que falta uma ampla reforma agrária encontra-se na persistência e até mesmo a questão do agravamento da concentração da propriedade fundiária no país. É necessário, então, fazer uma discussão mais ampla da reforma agrária no país, para que possa avançar ainda mais nesse objetivo
que no Brasil tem acontecido de forma lenta, porque existem inúmeros obstáculos para que isso possa acontecer. Por exemplo, fortes interesses contrários dos grandes proprietários rurais, dificuldades jurídicas, corrupção, alto custo de manutenção dos assentados para o governo. Enfim, são vários motivos então que levam à não realização plena, completa e total da reforma agrária no país. Uma reforma agrária bem feita, né, não se resume apenas em desapropriar terras improdutivas e distribuí-las aos trabalhadores. Não, não é só isso. É preciso, né, haver um financiamento com juros baixíssimos para comprar adubos, sementes, máquinas e outras coisas para gerar uma produção da agropecuária naquele assentamento. Por falta dessas condições, vários projetos de reforma agrária fracassaram no Brasil. Bom, caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a 4ª semana do 6º ano do ensino fundamental. Meu forte abraço e meu